esse livro ele me ensinou mais do que uma disciplina inteira de 6 meses na faculdade de sistemas operacionais. O Arduino tem esse lado legal, só que pode trazer essa impressão que eu consegui fazer funcionar aqui, eu montei um gadget aqui, consegui programar, então pronto, agora eu consigo lançar um produto com isso aqui. Sou Master of Hardware. O Arduino, por objetivo dele ser acadêmico, ele não tem tantos isolamentos, né? O Arduino, se você, dependendo de como você tentar ligar um motor nele que puxa bastante energia, você corre o risco de queimar o Arduino, sim. E eu recomendo a todo mundo que desenvolve um dia se aventurar nisso, mesmo que seja para entender, mas você vai ver que o que o compilador faz por trás, de fato. Vai colocar enrolado dentro da samba canção dele aqui, ó, assim, ó, no fundo da gaveta ali. E enterrar no quintal, às vezes. Cuidado, hein? O cara tá procurando até hoje a dele. Cuidado. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça. E hoje nós vamos escovar bits nessa parada aqui, ó. Vamos descer o nível, né, Marcelão? Isso aí. Vamos falar sobre software embarcado. Você que esteve aí na sua bolha de conforto o tempo todo, fazendo deploy no TFS, fazendo deploy no GitHub, usando o seu Jenkins maravilhoso, sem se preocupar com recursos computacionais, escrevendo regra de negócio e tal, você vai conhecer um outro mundo hoje com esses caras aqui da Clever, nosso parceiro, que nós vamos falar sobre software embarcado. Como que a gente desenvolve software para um pequeno device? Como que a gente pega esse device e faz um software para isso? Como é que essa TV maravilhosa funciona como um sistema operacional? Você quer saber como funciona isso? Acompanha com a gente. Nós estamos aqui hoje com Marcelo Souza. Esse cara, ele é diretor da Clever Electronics. É um cara que desenvolve hardware e firmware, né? Você quer entender o que é firmware? Segura a onda aí que você vai saber o que é firmware. Marcelão, boa noite, cara. Obrigado por aceitar o convite aqui dessa aula pra gente. Boa noite, Wellington, a todos que assistem a gente. E é isso, né? Vamos falar aqui sobre desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de firmware e como a gente consegue desenvolver um produto e lançá-lo no mercado, né? Fazendo tudo, a gente mesmo, né? Fazendo tudo dentro da nossa própria empresa. Como é que a gente faz um device, cara? Você imaginou como é que faz um device? Você faz um device, um produto físico de tecnologia, né? E aqui do meu lado, Nicolas Gabriel. Esse cara já deu uma aula sobre desenvolvimento de software seguro que está aqui, ó. Aqui no card. Acessa lá, tá muito bom. Acessa lá que o episódio foi show de bola. Se você desenvolve software para qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de mercado, existem lições ali que vai poder te ajudar a fazer o seu desenvolvimento de software ser mais seguro. Então esse cara já esteve lá. Dá mais a segunda apresentação, né, cara? Seja da casa. Fala aí, Nicolas. E aí, galera? Hoje tô aqui pra gente falar um pouquinho mais da parte embarcada, né? A gente vai desde a parte amadora. Vamos ver o que Arduino tem a ver com essas coisas, o que um Arduino dá pra gente de noção básica. E vamos avançando no assunto até a gente chegar em alguns dispositivos muito avançados com criptografia de ponta rodando blockchain. É isso aí. Obrigado pela presença de vocês. O assunto é muito bom, é muito diferente. É a primeira vez que a gente aborda isso aqui no PPT Não Compila. Então acompanha com a gente que a gente vai falar sobre software embarcado, que tipo de linguagem que a gente usa para escrever um device que roda o software dentro dele. Você não consegue conceber um negócio desse? Tipo, tem um compilador, um runtime, o bagulho roda dentro do device. Vamos entender como isso funciona. Escovar bit. Assembly, C. Como é que isso tudo Lógica funciona? booleana. Lógica booleana, porta lógica. Já ouviu falar nisso? Lei de Moore. Lei de Moore, né? Já ouviu falar em Lei de Moore? Um abraço pro Moore, né? Que infelizmente já recentemente nos deixou. Recentemente nos deixou. É um grande contribuidor aqui da Intel, né? Trabalhando na Intel. Isso, fundador da Intel. Fundador da Intel, que fez todo esse legado aqui do que a gente pode estar dizendo e que você vai entender acompanhando o episódio aqui com a gente. Então, segue aqui com a gente que você vai ter todo esse tipo de informação que é bem diferente e que a gente está tratando pela primeira vez aqui
no PPT, no Compila. E vamos falar, lógico, da Clever Safe, que é o produto da Clever, que originou toda essa discussão aqui, que é uma coisinha maravilhosa desse tamanho aqui que vocês vão ver. Seguem com a gente. Valeu! Bora! Quer dizer, então, que programação para software embarcado não é só Arduino. É isso? Isso, tem muita mais coisa além do mundo maker, né? Que tem se popularizado tanto aí ultimamente. O pessoal tá muito acostumado ali em pegar o SDK do Arduino, acende a luzinha, apaga a luzinha, grava o software ali e tal. Mas eu acho que é um bom exemplo do que é um software embarcado para o pessoal ter uma pequena introdução aí, né? Do que se trata, né? Então, para quem teve esse primeiro contato aí com Arduino, etc., vamos trazer isso mais para o lado industrial, profissional. O que é, de fato, um software embarcado? Tá. Pois é, teve toda essa onda do Arduino, né, que já tem até um certo tempo, que tem sido muito interessante, né? Acho que contribuiu em várias áreas, né? Tanto para trazer o pessoal que não é da área de desenvolvimento, né? O pessoal que é hobbyista, ou que é entusiasta, ou que gosta dos dispositivos IoT, de criar alguma coisa ele mesmo, né? A cultura lá do do it yourself, né? Isso. Então o Arduino tem desempenhado muito bem esse papel aí, né? De facilitar, de tornar mais acessível todo esse mundo aí para quem tiver vontade de experimentar esse mundo. Então, que antes disso, né? Então você tinha que partir ali tudo do zero, né? Você já tinha que criar o seu próprio SO, né? Ou criar uma aplicação do tipo Barebone, né? Que você programa ali sem sistema operacional. E aí você vai ter que fazer o papel que o SO faria, né? Para você. Tranquilo. Né? Que é bem simples para quem nunca viu isso. Gerenciar I/O, acesso à memória e tal, isso, fazer trivial. No caso de microcontroladores, então você tem que fazer toda a configuração do micro, né? Configurar todos os periféricos, cada vez mais os micros, né? Tem mais periféricos e mais sofisticados e com mais recursos e mais registradores. Então, é uma tarefa que tem sido cada vez mais complexa, né? E aí o Arduino entrou exatamente para facilitar tudo isso e abstrair toda essa camada, né? Então, quem quer participar desse mundo, né? Então, o cara simplesmente escolhe ali qual é a biblioteca que ele vai precisar, se vai usar um sensor, se vai usar um display, se vai usar um determinado módulo. Então, só escolhe a biblioteca que já está pronta, né? Então, ele só chama ali no setup a inicialização daquele periférico que depois no loop lá já faz diretamente a aplicação sem se preocupar em todas as camadas que tem por baixo, né? Então, até porque, para esclarecer pro pessoal, né? O Arduino, você não está fazendo mágica ali, gravando direto naquele chipzinho, né? Uhum. Você está trabalhando em cima de um stack já pronto. Então, a camada de SO já está pronta, você tem os SDKs já com os acessos a todas as opções, os registradores, etc. Tudo pronto para você ir ali naquele pseudo C brincar de maker. Isso, certo? Então, é quase uma ferramenta acadêmica, né? Para você ter um primeiro contato ali com programação de hardware com algumas camadas de abstrações, né? Para facilitar isso, né? Exato. Inclusive, né, eu que já fui professor até recentemente, né? Então, assim, era uma forma até que era utilizada nos cursos de engenharia, né? Da área de eletrônica, computação elétrica, que era exatamente utilizar o Arduino no primeiro semestre, ali, na introdução à engenharia, porque era exatamente a forma mais fácil, né? Mais abstrata, mas que já permitia o aluno ter esse primeiro contato com esse mundo aí da programação e dos dispositivos, né, embarcados, sem entrar em todo aquele detalhe que aquilo ia ser visto ao longo ali do curso, né? Então, até para curso de engenharia é uma ferramenta interessante, né, para permitir esse início mais rápido, né, até mesmo para prover essa empolgação, né, para facilitar, e o aluno desde o começo já ter esse contato e se empolgar, e depois que ele já vê a aplicação dele rodando, ele já
Fiz aqui Entender. 3 linhas de código, acendi, apaguei a luzinha, Isso, carrinho foi pra frente, foi pra trás. Ó, maravilha. Me dá até uma nostalgia aqui de quando eu fiz as minhas primeiras linhas de código em C na faculdade. Eu falei, olha só, gerei um exe. Olha só. Sou hacker agora. Sou hacker, agora sim. Não, mentira. Meu primeiro exe foi em Pascal. Pascal. Foi em Pascal. Eu também comecei com Pascal. Isso. Aí depois, cara, eu lembro até hoje. Depois eu peguei um livro de investigação forense para programação. Aí eu aprendi, cara, acho que esse livro ele me ensinou mais do que uma disciplina inteira de 6 meses na faculdade de sistemas operacionais. Porque lá ele ensinava a fazer, não ensinava a fazer, né? Ensinava a entender um vírus, né? Então a sequência da execução do vírus, como você conseguiria, por exemplo, fazer um binário, copiar esse binário para um arquivo temporário, copiar um outro binário, concatenar com ele, isso seria o arquivo infectado, né? Uhum. E aí a cabeça do binário, quando ele era lida, ele interrompia a execução no sistema operacional, pegava o resto do corpo dele para um temporário e executava o temporário, e aí tipo ele executou o código do vírus, executou o binário que está dentro dele de forma emulada, né? Mas aí ele conseguia, nessa primeira execução, ele já escaneava outros executáveis que ele infectava e tal. Isso, cara, me ensinou sobre I/O. Tipo, o que eu sei da minha vida eu aprendi nesse livro sobre I/O. Mas não sei porque eu tô falando disso, porque a gente tá falando de software embarcado. Foi só um parênteses aqui. Mas os I/Os são uma parte muito importante aí no mundo dos sistemas embarcados, né? Que normalmente o Hello World de um sistema embarcado é você fazer o LED piscar, né? Fazer uma piscarinha. Hello World em código Morse. Isso. Né? Então, e para isso você precisa comandar um I/O. Né? Normalmente você liga o LEDinho ali no I/O ali do micro. Ele já vem até com um LED próprio já, na porta lá, tem da plaquinha mesmo, pra você não precisar nem ter Isso, é o Arduino. se preocupar com LED, com resistor, você só subir o código já tem uma direto, luzinha. Né? Isso é uma parte que a gente vai falar aqui também, né? Porque quando a gente fala do desenvolvimento profissional de devices com software embarcado, geralmente você tem que falar também da confecção do hardware, né? Sim, isso. Como é que você produz esse hardware para executar aquele software, né? Sim. Aqui no PPT a gente está muito acostumado a falar do mundo corporativo de desenvolvimento de software, que o máximo de hardware que o desenvolvedor conhece é o container. É o Docker. Exato. Ele chega até o Docker. É esse que ele sabe de hardware, né? Então esse episódio ele é bem interessante justamente para a gente saber que a tecnologia ela vai muito além disso, né? Então a gente está tão acostumado a desenvolver software com tantas camadas de abstração, né? Eu brinquei com o Docker, mas, cara, é uma abstração de sistema operacional, de máquina, né? Que porra, roda 10 na sua máquina se você quiser. Então a gente está tão acostumado com esse tipo de abstração. E graças a Deus, porque senão a gente não teria a produtividade que a gente tem hoje, né? Sim. Mas é legal entender que existe esse outro mercado, né? Existe essa outra necessidade. Existe esse outro tipo de desenvolvimento que é muito mais, posso dizer, artesanal, mas mais nativa aí, né? Que mantém, basicamente são os mesmos processos aí desde os primórdios aí do desenvolvimento. Voltar às raízes, né? Voltar às raízes. Eu lembro até hoje, cara, eu sou muito curioso, né? Agora talvez eu até conte até outras histórias aqui da minha vida aí de estudante de TI, de curioso de TI. A gente é sempre um estudante de TI, né? Ainda sou estudante de TI, todos somos até hoje. Mas na época que eu comecei a aprender a programar, eu me aventurei ali por alguns minutos no Assembly, né? Alguns dias ali pra brincar. Só até desistir. Só até falar que talvez eu possa fazer uma coisa mais fácil, sabe? Vamos começar pelo C. Isso, acho que ponteiro para ponteiro já é o suficiente para mim, né? Mas, cara, quando a gente começa a entender que por trás de tudo aquilo, por exemplo, e aí vou dar um exemplo que vocês podem até complementar, mas para aparecer isso aqui numa tela, você está movendo uma informação para um registrador que está ligado a alguma memória de vídeo, e essa memória de vídeo vai interpretar aquilo, e aquilo vai mostrar uma determinada coordenada na tela. Na minha época era ligado ou desligado. Agora tem RGB, cores, etc. Deve ser um pouco mais diferente, né? Sim. Mas na minha vida ali de Z80,
que eu estava brincando ali com um pouco de assembly, você tinha um determinado registrador que estava atrelado a um endereço de memória físico e aquele pedaço da memória física estava atrelado ao vídeo, né? E aí quando você movia um byte ou um bit para lá, você acendia um pixel na tela para poder fazer. Cara, aquilo era mágica, aquilo era tipo eu criando a luz no 7º dia, sabe? Você fala, caralho, velho, isso é maravilhoso, isso é muito lindo, né? Que é a mágica aí do... exatamente esse ponto, né, assim, de você criar algo, né, que depois aquilo vai se transformar numa manifestação física, né, que você que desenvolveu, você que criou, né, então isso foi uma coisa que exatamente, assim, sempre foi o que me instigou a trabalhar nessa área de desenvolvimento de hardware, né, que desde os primórdios eu fiz a formação em engenharia elétrica, né, mas dentro da elétrica, né, na verdade, elétrica com ênfase em computação. Mas sempre trabalhei com hardware e firmware, né? Nunca, alguns colegas foram para a área de software, né? Mas sempre o que sempre me empolgou, o que eu sempre achei legal. Mas era exatamente isso, né? Assim, você ter essa experiência de criar algo, né? no mundo físico, né? E que você controla, que você define o comportamento daquele dispositivo, né? Então, essa tem sido sempre a minha motivação. Vou fazer um pedido para vocês. Vou até dar uma provocada aqui no nosso público. Pro pessoal mais Nutella, que tá lá com o seu Docker, o seu Spring Boot compilando agora. Talvez nunca tenham tido contato com exatamente o que é um firmware. O que é um firmware? Diferente do só. Tá aqui no meio, né? Hardware, software. Qual é a definição de firmware? Isso, então. Pois existe. E hoje até com esses novos dispositivos, a própria TV, né? A Smart TV, o celular, né? O smartphone, que também acabou trazendo esse nome de firmware, né? Um pouco mais para o conhecimento comum, né? Mas assim, o nome, o termo, mas às vezes o entendimento exatamente o que é que significa, né? Pode não ficar tão claro. Mas o firmware é exatamente esse software que tem a capacidade de definir o comportamento do hardware, ou seja, ele é capaz de alterar o hardware a partir daquele software que você desenvolve, né? Diferente de um software, do software tradicional, né? Que ele basicamente ele trabalha em cima de um sistema operacional e trabalha só no nível de aplicação e o hardware já aquele definido naquele determinado padrão, como o PC. No firmware, não. No firmware você tem a capacidade de alterar o funcionamento do hardware, né? Por isso que não é só um software, né? Ele é parecido com o software, mas ele tem essa capacidade de alterar o funcionamento do hardware, né? Então, quando você, por exemplo, até uma coisa mais simples possível, né? Um LED, quando está ligado ali no I/O, e você comanda através do firmware, né, para aquele LED piscar, então você está comandando, alterando o hardware ali para ele ir para um determinado nível de tensão, que faz o LED acender, e outro determinado nível de tensão para o LED apagar. Então essa capacidade de alterar o funcionamento, definir o funcionamento do hardware, é exatamente a propriedade característica do firmware. Que é diferente do sistema operacional que roda em devices, né? Isso. Porque, por exemplo, Smart TV tem o próprio sistema operacional que roda em cima de uma base do próprio firmware, né? Ela não é o firmware ainda, né? Isso. Então, por exemplo, no caso de TV, WebOS, o próprio Android e tal, são sistemas operacionais que rodam em device, mas eles ainda dependem do firmware. O firmware está mais ligado a, por exemplo, aquele LED de temperatura que está na sua geladeira. Tem essa... Assim, por padrão, né? Assim, o mundo se dividia nesses dois principais... nesse binômio aí, né? Que você tinha o mundo dos processadores, né, onde você tinha os sistemas operacionais, e o mundo dos microcontroladores, que normalmente as aplicações eram barebone, né, eram firmware barebone que não tinha sistema operacional. Hoje em dia, até com Smart TV e celular, né, então essas coisas acabaram, né, ficando mais misturadas, porque assim, o processador de um smartphone, inclusive ele não é mais chamado de microprocessador, nem é microcontrolador. O termo correto hoje é Application Processor. O meu Android atualmente, ele tem pelo menos 10 vezes a capacidade do meu primeiro PC. Isso, exatamente. Pelo menos. Exatamente. Com certeza. Né? Então, houve essa evolução que as coisas acabaram ficando ali numa mistura muito grande que você não tem como separar. Então, hoje se chama esses processadores de celular, de Smart TV, de Application Processors,
que eles têm características de microcontrolador, porque eles têm dispositivos específicos, né, para acionar ali um display, para ler os botões ali da TV e tal. Mas ele roda um sistema operacional de grande porte ali, né? Roda Smart TV, a maioria Linux, né? Então, é essa mistura das duas coisas, né? Você tem essas duas grandes... Os mundos acabam convergindo aí para... A fronteira fica mais curta, né? Isso. Fica mais apertada ali. E, Nicolas, cara, como é ter contato com esse mundo, cara? Você que tá mais no desenvolvimento de software ali, como é? Um dia você está integrando com uma API dentro do teu Postman, sossegado ali no teu setup. No outro dia você está conversando com um cara que está definindo um hardware para uma wallet. Como é essa jornada, né? Não sei se você já tinha contato com esse tipo de desenvolvimento antes de trabalhar na Clever. Como é, aos olhos do desenvolvedor, lidar com esse mundo mais low level, digamos assim, do desenvolvimento de software? Legal, eu já tinha contato antes, sim, tinha bastante contato. Não ao nível do Marcelo, de gourmetizar o hardware, criar algo tudo totalmente customizado. Eu era mais do nível de campeonato de robótica, fazer robozinho para competir, brincar de resgate, segue linha, passa desafio, obstáculo. Participei por muito tempo dessa parte daí. E assim como ele, eu gosto muito de toda essa parte. Você está programando ali, você está interagindo com o mundo real, né? Não só pulsos eletrônicos, mas você joga um software, você coloca lá no seu robozinho e você vê ele de fato movimentando o mundo, alterando o mundo ali à sua volta, né? No caso ali, resgatando uma vítima fictícia nos campeonatos, mas é a mesma coisa que você pode estar simplesmente nesse campeonato, numa brincadeirinha de robô, como você pode estar comandando um Tesla. Eu acho isso muito legal, assim, de você ver, você tá interagindo com o mundo real, você fica muito tempo atrás do teclado ali, você fica quase no mundo fictício, é tudo muito virtualizado, muito gourmetizado. Como ele comentou, as coisas já foram evoluindo tanto, você não tem quase nenhum contato lá embaixo, já veio o firmware, já gourmetizaram com o sistema operacional, mais uma linguagem em cima, outro compilador. A maioria não passa da JVM. Então, esse já é tão fictício, isso sempre não me deixou muito contente só ficar desenvolvendo ali. Então, sempre que dá para interagir com parte de hardware, inclusive tem toda uma área maker lá, mantém até hoje, eu acho muito bacana. E da parte de desenvolver, para toda essa parte mais embarcada, eu acho legal, justamente porque cada linha que você escreve, você está imaginando uma ação do mundo mesmo, lá na ponta final. E não só isso, você também está pensando em um ambiente totalmente fechado ali e travado. A gente está acostumado a ter muita abundância de processamento, muita mudança de memória RAM. Você está escrevendo um programa ali, geralmente você não está preocupado com quantas variáveis. Você coloca a criação de variável dentro de for, e no final você está consumindo 1 MB de RAM, mas você não está nem aí, porque vai rodar num servidor com 100 GB de RAM. Você está em paz. 1 MB de RAM para um container, né, velho? Então, não é nada. Agora, quando você vai para o mundo embarcado, o peso da variável, né? Se você só vai salvar um número de 1 a 10, você não vai colocar um int. Você vai salvar num byte. Você sabe que cabe ali. Então, eu acho muito mais legal pensar em todo esse processo, o que vai estar impactando lá no final e como conseguir deixar esse ambiente selado, né? Esse ambiente pronto ali, autocontido, né? A própria definição do embarcado ali, você conseguir construir algo bem redondo. Cara, deixa eu pegar esse gancho, porque essa parte é maravilhosa, na minha opinião. A gente está muito mal acostumado pelo excesso de recurso, de tecnologia, de trabalhar sempre pensando na reutilização. E, claro, tudo isso faz pleno sentido pela abundância de recursos que a gente tem, geralmente, para facilidade, etc. Né? Agora, uma coisa que eu sempre paro para pensar, e que a tua fala me acendeu aqui a luzinha de novo, Nicolas, é que tudo isso, cara, ele tem muito desperdício envolvido. Tem, demais. Né? Tem muito desperdício. E se a gente olhar lá o bom e velho guia das boas práticas de programação, etc., tudo aquilo é feito para ser reutilizado, ser mantenível, etc., mas tem um desperdício do caralho. Né? Sim. E quando a gente fala, eu acho que o maior exemplo que eu tenho até hoje da minha lembrança de quando quando eu me aventurei nessa quest de assembler, é que, cara, o tipo de programação que você
tem quando você vai se aventurar nessas linguagens de baixo nível, cara, esquece todos os paradigmas que você está acostumado, de orientação a objeto, etc. É low level e o Gochu é onde você faz teu loop. Não é isso? Isso aí. Você não tem for, beleza, amigão? Você não vai fazer um while. Isso. É no Gochu e movendo o bit de um registrador por outro, e você vai fazer um enlace lógico ali que você vai... Eu recomendo a todo mundo que desenvolve um dia se aventurar nisso, mesmo que seja para entender, mas você vai ver que o que o compilador faz por trás, de fato, né? Que quando você coloca ali aquele for bonitinho e tudo executa maravilhosamente bem como você espera, tem um Gochu por trás, né? Porque todo mundo aprende aqui, quando começa ali na programação estruturada no Pascal, que o Gochu é uma má prática. Mas na prática, tá tendo um monte de Gochu por trás, meu amigo. É isso. Né? No nível do assembly, né? Os Gochus viram instruções jump, né, para algum determinado endereço e tal. Pois quando eu comecei no mundo de embedded, né, no mundo de desenvolvimento de hardware, firmware, eu também programava tudo em assembly, né? Comecei guerreiro. Até no último ano. Me lembro de te dar um abraço e uma medalha de honra no final desse episódio. Pois é, mas assim, na graduação mesmo, né? Na época era tudo em assembly mesmo, micro era tudo em assembly. E logo que eu terminei no meu primeiro emprego, que era desenvolvimento de hardware e firmware, né? A empresa que fui trabalhar também fazia tudo em assembly, né? Já era na universidade, eu usava o 8051, aí nesse meu primeiro emprego eu usava o 68HC11, né? Que era um micro da antiga Motorola, né? E aí os projetos lá eu achei super interessante, assim, porque já era o que eu já estava mexendo, só que era outra arquitetura, né? Eu saí de Intel para Motorola. Mas era assembly, os princípios eram os mesmos, né? E as aplicações, né, eram aplicações relativamente complexas, né? E tudo feito em assembly, né? E tudo com todas as otimizações. Me lembro até o projeto que eu cheguei lá na empresa, esse eu só peguei a parte de manutenção, que já estava pronto. Era um painel digital de um bug, né? Que era a empresa, ela desenvolvia para um fabricante. Bug o carro, né? O carro, isso. Que fique claro, que nesse podcast... Isso aqui que eu tô falando aqui da década de 90, sim, né? Então era a época... lá no que Nordeste era muito... Mesmo nos anos 90, os dois bugs eram comuns. Isso, exato. Era a época que tinha... Então, era a época áurea lá, tinha uma montadora grande lá e ela tinha o próprio desenvolvimento dela dessa parte aí E ela inovou na época fazendo o painel digital para o bug. Era um projeto feito por essa empresa que eu trabalhava. E foi interessante assim, que teve uma escolha lá de projeto que o micro ele tinha um tamanho bem limitado de memória de programa, né? E de RAM também. E aí, então, chegou num determinado momento, quando o projeto já estava ficando pronto, já ficou a memória quase cheia. Então, qualquer novo ajuste ou alguma nova funcionalidade que precisava ser implementada, a gente tinha que otimizar, tirar de algum outro canto, né, espaço de memória de programa ou memória de dados, para poder caber aquele novo recurso. Aí você não podia olhar no livrinho de design pattern. Né? Não, então, pois aí aí vai vários design assassínios pattern, que eu vou fazer de aqui? Práticas. Então, uma função que começava e o final dela era parecido com outra coisa, então a outra chamada era no meio daquela. Então, vários reusos, várias otimizações foram feitas, né? Mas, assim, era interessante, assim, como você falou, né? Assim, hoje a gente vive nesse mundo aí onde os recursos são virtualmente infinitos, né? Então, quem trabalhou nessa época aí, né? De trabalhar com recursos mais limitados, que você tinha que sempre se preocupar em otimizar e fazer da melhor forma para poder não esgotar logo os recursos, né? Então... uma diferença bem grande de abordagem, né, na hora que você vai fazer as escolhas de projeto. Legal. E, cara, eu queria entender como que é o outro lado, que agora eu falei um pouquinho aqui sobre a minha aventura, minha quest dentro do Assembly, falei um pouquinho sobre que eu já acendi, apaguei luzinha
no Arduino, né? Sim. Eu não falei que eu já fiz flash do EPROM de um 486 também. Acho que isso foi uma outra experiência que eu tive. Vai pro currículo. Vai pro currículo. Eu desbloqueei meu PS4 também, na época. Não, também. PS3. O 4 tava mais difícil, eu achei melhor não. Mas o PS3 também foi ali na gravação da memória do Alterando hardware. a memória. Isso é toda a minha experiência em software embarcado. Agora eu queria entender com vocês como é desenvolver um hardware. Porque aí, velho, é outra parada, né? Sim. Tem... Como é isso, cara? Porque assim, eu queria que vocês dessem um overview do começo, de fato. Como é que é um projeto de hardware e como é que isso é produzido no Brasil? Como é que testa essa porra? Como é que... Cara, é um mundo novo aqui. Eu tô aqui todo ouvidos. Tá certo. Então, até voltando aí à questão do Arduino, né? O Arduino, como eu falei, né? É uma ferramenta excelente para você fazer prototipagem rápida, para facilitar a entrada ali de robistas e tal. Um lado negativo do Arduino é que, assim, o robista, o cara que entrou ali no mundo maker, né? E muitas vezes ali não vem exatamente dessa área técnica, né? Então o cara colocou ali o Arduino para funcionar, plugou alguns módulos e tal e tá funcionando, pronto, fiz um produto, né? Só que não... Maravilha. Só que esse... Programei com alfinete ali, porque é tipo um alfinete, né? Você bota uns alfinetes assim na placa. Os jumpers, né? E beleza. Exatamente, né? pois é. Às vezes o cara nunca nem jampeou um HD, Sim. um 386 para saber o que é um jump. É verdade. Nunca fez um IRQ num modem de 1990 e pouco, né? Isso. Tem isso de IRQ, com e tal, que a galera nem sabe mais o que é isso. Antes você for montar um PC, não faz mais parte do nosso diálogo. Isso, já fazendo um adendo que ele está comentando sobre o Arduino abstrair tanto. Na real, o Arduino ele é até uma ferramenta muito mais poderosa do que ele é utilizado. A galera tá acostumada já com tudo gourmetizado e tal, e faz uma programação muito leve, muito básica no Arduino, geralmente, quando tá fazendo. Mas ele tem controles muito legais de você alterar uma entrada, se ela vai ser pull-up, se ela vai ser pull-down, você colocar uma trava ali, uma trava aqui. Ele tem um outro nível para quem entende de hardware. É um outro universo. Tem um step down ali que tem você pode um step down ali para você fazer o controle mesmo do circuito da placa. Isso é bem bacana dele ali. Pois é, então assim, o Arduino tem esse lado legal, só que pode trazer essa impressão que eu consegui fazer funcionar aqui, eu montei um gadget aqui, consegui programar, então pronto, agora eu consigo lançar um produto com isso aqui. Sou Master of Hardware. Pois é, só que é bem diferente. Primeiro que o Arduino não foi feito para isso, né? Ele não é preparado para isso, né? Ele é excelente para essas coisas que a gente já falou, né? Para facilitar e tal, e fazer provas de conceito. É excelente para isso, né? Mas quando a gente vai fazer um produto de verdade, aí a coisa é bem diferente. O bicho pega, né? Sim. Aí a coisa realmente é bem diferente, porque o próprio Arduino ele foi feito ali para trabalhar num ambiente que em cima de uma bancada, em cima de uma mesa ali de um escritório, e não para trabalhar em cima de um ambiente ruidoso, de uma fábrica, de uma indústria, ou dentro de um carro, né, que são ambientes extremamente ruidosos, né, que tem uma série de preocupações que você precisa ter, uma série de recursos que você precisa acrescentar no hardware para ele suportar aquele ambiente, né, e funcionar corretamente sem estar suscetível àqueles problemas oriundos daquele ambiente onde ele está. O jumper no Arduino, no bug. O cara no bug lá pilotando, pulando as dunas, vai desencaixar todos os jumpers, não tem como, não tem condição. Exato. Exatamente. Isso aí no JMeter não pega. não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não tem mágica. Pois é, então assim, quando você parte para um produto de verdade, né? Então assim, o hardware, ele tem que ser todo feito para aquela determinada finalidade, para aquele determinado ambiente, né? Então, voltando ao cerne aí da sua pergunta, né? Então, como é que é o desenvolvimento de hardware? Então, primeiro a gente tem que fazer exatamente essa etapa aí. Qual é a aplicação, quais são as funcionalidades, em que ambiente aquele hardware vai funcionar, né? No caso, por exemplo, né, de uma hardware wallet, né? Então, é uma aplicação de extrema segurança, né, que a gente vai estar guardando ali uma chave privada. Então, não é qualquer hardware. Eu não posso usar só um microcontrolador e guardar uma chave privada ali dentro sem me preocupar que aquela chave é uma coisa extremamente sensível e que se for
hackeada, né, é um impacto, né, um prejuízo muito grande, né? Então, eu tenho que fazer um hardware que seja adequado para isso. Então, primeiro, né, como é que eu começo um hardware? Fazendo o desenho esquemático, né? Eu vou escolher ali quais são meus componentes, como eu vou interconectá-los, qual o nível de proteção, se eu vou precisar colocar filtros eletrônicos ou se vão ser só filtros digitais. Enfim, eu defino o meu circuito, quais são os componentes e como eles se interligam, né? Depois disso, aí eu vou fazer o projeto do layout da minha placa de circuito impresso, né? Eu vou usar um CAD para isso, né? E aí eu defino a posição de cada componente, inclusive o próprio posicionamento também está relacionado a como vai ser utilizado, né? Então, se eu tenho um circuito ali, uma parte digital, uma parte analógica, outra parte potência, cada coisa ali tem que ter, até o layout é importante para que uma coisa não interfira na outra. Enfim, tudo isso aí tem que ser, e tudo isso é projeto, né? Posso fazer uma pergunta de leigo aqui, curioso total, porque agora eu tô me sentindo numa das tuas aulas, cara. que tô aqui para aprender. Perfeito. Isso aí. A gente que tem uma formação em computação, a gente sabe que tudo que a gente desenvolve tem origem lá na lógica booleana, que é circuito ligado, circuito fechado, etc. Sim. E a gente que tem uma boa base de programação sabe que tudo isso vem dali, né? Os ifs, os controles, etc. Tudo parte dali, que são controles de portas lógicas ligadas, desligadas, enfim, que origina que dá origem à lógica booleana e que deriva em software, matemática, basicamente. Eu tenho uma dificuldade de visualizar porque a gente consegue entender a porta lógica como hardware, né? Ligado, desligado, etc. Aí você faz um circuito daquele, gigantesco. Como é que eu conecto isso com o software? Eu tenho um gap na minha cabeça aqui. Eu faço aqui o software, beleza? Eu consigo mapear ali meus registradores, até o mais baixo nível que eu conheço, os registradores, memórias, etc. E eu tenho aqui um circuito onde eu posso ter, eu vou ter que fazer ali um arranjo, né, com meus componentes eletrônicos, etc., que vai ter um tipo de comportamento quando uma porta está ligada, quando está desligada e tal. Aí tem um mar cinza aqui na minha cabeça que eu não sei exatamente como que isso se comunica. Como é que você pega essa parada de desenhar um circuito num projeto, como você falou aqui, e encaixar isso com um software que você vai codar ali numa máquina e você vai gerar um artefato que de alguma forma vai cair ali numa memória EPROM, não sei se é EPROM ainda, acho que não, provavelmente não. Não se usa mais. Mas vai cair ali numa memória que vai persistir isso e vai falar com aquele circuito, né? Isso. Cara, tem um gap mental aqui para mim que ainda não se conecta. Claro, provavelmente isso precisa de um curso de engenharia para você saber como isso funciona, mas se você puder dar um overview muito rápido para a gente aqui, seria, como você falou, realmente assim, o curso de engenharia de computação é exatamente isso aí que você fala. Como é que você sai lá dos transistores, né, que basicamente trabalham no modo corte-saturação, né, que é o ligado-desligado, o 0 e o 1, e você chega a um sistema computacional, né, com um programa funcionando, né? Então isso aí é exatamente que vê no curso. Mas assim, de forma resumida, né? Então, um microprocessador é exatamente o que você falou, né? Ele é composto, inclusive assim, hoje até um pouco menos, né? Mas antes a gente ouvia muito falar, esse micro aqui, ele é feito com não sei quantos milhões de transistores, né? Aí por que essa unidade de medida de transistor, né? Que é exatamente isso que você falou, né? Tudo vem dos circuitos lógicos, né? Então, e eles são feitos, né? Tudo começa ali do transistor, né? Então, se eu tenho 2 transistores ali no determinado arranjo, né? Então eu consigo fazer uma porta lógica AND, ou uma porta lógica ou um transistor ali eu faço um inversor, né? Se eu junto vários dessas portas lógicas, né, eu faço um circuito combinacional, né, que vai desempenhar determinada função. Se eu faço um determinado arranjo desse circuito combinacional, com realimentação, então eu tenho ali os flip-flops, né, que eles passam não somente depender das entradas, né, mas também do estado anterior. E se eu junto tudo isso, né, de uma forma específica lá, então eu chego no microprocessador, né, que ele é exatamente isso, ele depende do estado anterior, né, depende dos valores das
das saídas do estado anterior e de novas entradas. As novas entradas são exatamente os zeros e os uns do programa que estão ali na memória, né? Que hoje é memória flash, quase tudo é memória flash. Né? Então, basicamente é isso. O micro ele é um circuito sequencial, né? Onde o próximo estado ele vai depender do estado anterior, que vem do que ele fez antes, e das novas entradas, que são os bits que definem a instrução que vai ser executada naquele ciclo. Né? Então, a partir disso, a gente vai ter uma nova saída e daí por diante. Né? Que para o nosso desenvolvedor que está... Agora eu vou subir o nível aqui da abstração para o cara entender. Então, o microprocessador ele trabalha com entrada e saída. Né? Sim. Então, eu tenho ali estado anterior. E estado anterior. Então, é uma máquina de estado. Isso. Né? É como se fosse um software stateful. Uhum. Né? Que ele mantém o seu próprio estado. E eu vou ter os parâmetros de entrada que vão me definir um parâmetro de saída. Né? Exato. E só que com infinitas possibilidades de entrada e saída. Né? Exato. Não é igual ao seu método da sua API, que tem 2 variáveis de entrada e que vai ter um response. Né? Uhum. Mas o conceito de computabilidade permanece o mesmo, isso que é maravilhoso. Né? Sim. Eu acho legal que ele comentou que vem das portas lógicas. Isso foi uma das primeiras grandes surpresas que eu tive quando eu estava mexendo nesse mundo embarcado, até mesmo com Arduino mesmo. É que, no fundo, seguem as portas lógicas. A lógica booleana que você comentou, ela ainda está lá. Existe o componente que faz o AND. Tem um componente que faz o OR. Tem o componente que faz tudo isso daí. Lógico, quando você pega e vai colocando whey protein nesse negócio, você chega no microprocessador, né? Mas no fundo, os transistores estão lá fazendo essas funções bem cruas, né? Bem cruas mesmo. E eu acho isso bem bacana. E outro ponto também do software interagindo, ele comentou bastante dentro do microprocessador. Ainda tem um caminho que é do microprocessador até chegar na LED, né? E esse caminho, o que é interessante de comentar desse daí? Quando a gente está fazendo essa conexão do microprocessador com a LED, a gente busca o quê? A gente busca isolamento. A gente busca com que a LED, se der algo de muito errado nela, né? Por exemplo, sofrer um curto ou alguma coisa assim, evitar com que ela chegue até o microprocessador. Né? Quando você vai fazer um equipamento embarcado assim, de grande performance, tipo um nível industrial, você não quer deixar o microprocessador queimar. Então você tem que trabalhar nesse isolamento. Porque quando o transistor lá, ou a lógica booleana, liga uma saída e começa a sair 5 volts, 3 volts, seja lá quantos volts for, é uma energia muito fraquinha. Ele só é simbólica. Você tem que pegar essa energia simbólica e ir convertendo numa energia que a gente chama de potência, é o que de fato vai dar o resultado lá no final, que vai chegar lá na LED. Né? Tem que alguma outra fonte de energia com força suficiente para ligar a LED, fazer o acionamento dela. Né? E isso assim, estou dando o cenário de um componente bem estruturado, um componente bem montado. Sim. Um Arduino, por objetivo dele ser acadêmico, ele não tem tantos isolamentos. Né? O Arduino, se você, dependendo de como você tentar ligar um motor nele que puxa bastante energia, você corre risco de queimar o Arduino, sim. Se você der um curto, você corre risco de queimar o Arduino para valer. Né? Então tem essa diferença também de, não é só transistor ligou, tem todo esse caminho até chegar lá do outro lado, como você protege isso daí, se precisa ser protegido ou não. Tem também essa linha de raciocínio aí. Tem que ter um controle ainda do potência ele falou uma coisa que até me lembrou. Uma vez eu vi um cara lá na universidade, né? Que aí o cara ele era entusiasta de Arduino e ele fazia muito criativo, fazia muitos projetos, coisinhas até interessantes com Arduino, né? Mas ele não tinha essa formação de eletrônica e tal. Aí eu vi ele ligando um monte de coisa e tal. Aí eu disse, pô, como é que é e tal, como é que você faz? Não, pô, eu saio vendo aqui, eu vejo que dá para ligar assim, aí eu ligo e tal, e vejo o que é que dá. Eu disse, não, mas aí não acontece de queimar muito aí o teu Arduino e tal? Isso acontece, mas aí é fácil, eu tiro um chip e boto outro aqui. Aí... Tira a agulhinha ali e tal. Né? Então, aquela coisa lá, né? Que assim, voltando à questão do produto, né? Então, quando você tem produto, né? Então, a coisa é em outro nível, né? Assim, a preocupação, né? A responsabilidade ali é em outro nível, né? E aí, voltando ao processo, né? Então, no desenvolvimento de hardware, então a gente faz primeiro o esquemático, e aí faz, então, o projeto da placa, e aí faz
como são sistemas embarcados, né? Então a gente tem que fazer também o firmware, né? Em termos de linguagem, né? Assim, em sistemas embarcados a coisa não mudou muito, né? Até hoje a linguagem dominante ainda é a linguagem C, né? Então a linguagem ainda que domina, né? Assim, então... O dia que o C morrer, provavelmente eu não estarei vivo. Se bem que... Peraí, eu fazer um parênteses aqui, porque o Rust tá forte. Tá surgindo aí o Rust, né? Como uma promessa aí e tal, né? Mas assim, todas as outras... Como eu quero viver muito, eu não vou falar isso, porque, né? Pois é, então assim, mas o fato é que ainda é a linguagem dominante para sistemas embarcados, né? Especialmente os sistemas barebone, ou sistemas mais... mesmo com o sistema operacional, né, como o caso dos sistemas operacionais de tempo real, a grande maioria tudo é feito em C, na linguagem C mesmo. Então você, meu jovem, se você está aí na faculdade, está tendo aula de C, está falando não vou usar isso para nada, o negócio é Spring Boot, você já está no caminho errado, né? Saiba que você pode montar o painel de um bug, né? Exatamente, veja só, né? Tudo é conceito. Né? Então, você aprender mesmo uma linguagem que no momento para você possa não parecer produtiva para o mercado, você tem muito a aprender com ela para levar para o teu contexto. Né? Eu gosto muito de falar isso porque as pessoas gostam de aprender framework, não linguagem. Isso, Nossa, eu sou programador de Spring Boot. Não. Ou você sabe Java, ou você não sabe Java. Né? Ou sabe a lógica de programação, isso, que aí isso independe de linguagem, depende do princípio. Você tem melhor ainda, mas a gente está exigindo muito aí das faculdades, viu? Provavelmente a que você ensinava era muito boa, mas aqui em São Paulo, vou te falar, viu? Tem muito programador de framework, isso é ruim. Né? Vocês me lembraram do jQuery. jQuery. Eu lembro da galera falando, não, eu não programo JavaScript. Eu programo em jQuery. Programa jQuery. Você tira o seletor do cara, o cara não sabe que é um document ponto... não sabe que é um DOM. Isso, não sabe que é um DOM, exatamente. Isso é uma limitação do nosso mercado, mas o PPT está aqui para tirar você desse mar de desconhecimento. Agora, cara, como que é fazer um... produto. Isso, projeto de um device. A gente falou aqui sobre software embarcado, falamos sobre criação de hardware. Como que é fazer um projeto de um device? Isso é muito louco, cara. Isso para mim é um negócio... Isso para mim é a mágica da computação, sabe? É a criação do ovo do dragão do... Caramba, esqueci o nome da série, cara. Game of Thrones. É você fazer o ovo do dragão do Game of Thrones, sabe? Você criar a própria computação. A computação é muito abstrata. Agora, velho, você fez um device, você está criando vida. Né? Para mim, para nós nerds. Né? Você está criando vida. Como é um projeto numa parada dessa? Então, como eu falei, tem essas etapas iniciais aí de fazer o desenho de esquemático, projeto de placa. Mas isso depende já de desenvolver o software ou não? Ou pelo menos tem uma visão do que vai rodar no software? Em sistemas embarcados, é muito comum, exatamente para procurar não colocar essa dependência, né? Primeiro eu vou fazer o hardware para depois eu começar a fazer o firmware. Então é muito comum a gente utilizar placas de desenvolvimento, kits de desenvolvimento, né? Que aí, normalmente os fabricantes do micro que a gente escolhe, ele disponibiliza alguns kits, algumas placas que já tem aquele micro e com alguns periféricos ali básicos e conectores para você expandir ali de uma forma simples, né? Então, normalmente a forma de se trabalhar em desenvolvimento de sistemas embarcados é dessa forma, né? Você normalmente pode se trabalhar em duas frentes ao mesmo tempo, né? Tem um cara de hardware ali que já começa a fazer essa etapa aí de criar o circuito e tal. E o pessoal de firmware pode começar a fazer o desenvolvimento do firmware usando essas placas, esses kits de desenvolvimento. É tipo um mock ali já para ele que poder... que vai ser, obviamente, né, não é exatamente igual, mas o micro é o mesmo, né? Então, pelo menos as regras de negócio, algumas coisas você consegue conectar ali através dos conectores de expansão e tal, e dá para fazer bastante coisa, né? Que foi o caso como a gente fez aqui com o desenvolvimento da Hardware Wallet, né? Então, a gente escolheu um micro que tinha tinha os principais recursos que a gente precisava, né? Que era para esse tipo de aplicação de segurança. E a gente conseguiria acrescentar esses outros
periféricos necessários para a nossa aplicação. Então, o time de firmware já começou a trabalhar e o time de hardware foi desenvolvendo ali o projeto da placa de circuito impresso com aquele nosso circuito, né? E aí a gente conseguiu trabalhar nas duas frentes praticamente simultaneamente, né? E aí, quando essa placa, o projeto da placa está pronto, então a gente compra os componentes, né? Componente eletrônico, invariavelmente, né, ele é importado, né? A gente não tem, infelizmente, né, não tem aqui no Brasil produção de circuito. Não vem de Manaus? Na minha época vinha tudo de Manaus. Tinha, pois era é. a Zona Franca de Manaus. Eu comprei o meu não, era Master System. Não, Eu comprei meu Master System quando eu tinha 12 anos, embaixo ele vinha escrito produzido na Zona Franca de Manaus. Na TV, a maioria dessas coisas é tudo feito lá, né? Mas, assim, componente eletrônico, né, o circuito integrado, principalmente, esse não é feito aqui no Brasil. A gente monta aqui. A gente monta, as placas são montadas aqui, né? A gente importa as libs aqui agora eu fui longe na piada nerd, desculpa. De lá sai o bolo. De lá sai o bolo, não sai os ingredientes. Isso, então assim, a gente tem que importar os componentes, né? Tirando resistores, capacitores, os componentes passivos, alguns ainda são feitos aqui, mas circuito integrado. Teve fábricas aqui, né, há anos atrás, mas assim, com a tecnologia que não evoluiu e com essa evolução rápida, né, hoje praticamente a gente não tem, né? Então assim, tem que importar tudo. Então a gente compra os componentes de fora. Primeiros protótipos, dependendo do tipo de encapsulamento dos circuitos, a gente consegue montar. Também dependendo do nosso técnico, né, da capacidade do nosso técnico, a gente consegue montar os primeiros protótipos no nosso próprio laboratório. E até que a gente, então, faça ali o debug, né, teste, integre com o firmware, verifique se está tudo ok. E aí sim, a gente, então, faz a versão final de placa, compra todos os componentes para produção e aí manda. Normalmente, né, a grande maioria das empresas, ela terceiriza a montagem da placa. Como é o caso, né, de uma Smart TV, um celular. Uhum. Celular até que nem tanto. Normalmente as próprias fabricantes têm a sua própria linha de montagem. Mas enfim, né, uma boa parte das empresas, ela terceiriza para uma montadora especializada, né, que aí você contrata ali um lote de produção, você manda os componentes ou negocia para eles mesmos comprarem e aí... manda a placa e aí eles fazem a montagem em máquinas automáticas e tal, e já manda para você a placa montada e testada, né? No caso, como, até dando o exemplo específico aqui da Hardware Wallet, né? Como é um sistema embarcado que tem firmware, e no nosso caso, que é um firmware de segurança, que é para uma aplicação de segurança, então, para a montadora, a gente não manda o nosso firmware, né? Porque... É uma questão sensível, né? É um segredo industrial, é uma informação, é um artefato sensível, né? Então, a gente manda um firmware de teste, que é só para ele saber se lá se rodou ou não, se está funcionando, se o circuito está todo ok, né? Aí ele devolve para a gente a placa montada e testada. E aí a gente faz, no nosso caso, a gente faz a gravação do firmware final na nossa própria estrutura, né, na nossa própria indústria, e faz a colocação no case, né, que foi no nosso caso também é um projeto próprio, né? Daqui a pouco a gente vai ver que é um projeto bem bonito, né, um projeto sofisticado. Faz os testes de quality assurance, né, para verificar que está tudo ok. Em cima de cada um das placas? Em cada placa, não é por amostragem. Cada placa, depois que ela é gravada, ela é verificada, testada, é verificada a qualidade de acabamento, se o case não está arranhado e tal, verifica se os botões estão todos ok, e aí então a gente faz a embalagem final, né, na caixinha de papel. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse,
interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Já que você falou, cara, eu vou fazer aqui um unboxing ao vivo. Eu nunca achei que eu ia ser influencer nesse nível, viu, cara? Fazer um unboxing ao vivo. Mostra o produto. Isso aqui, ó. Cara, bem embalado, hein? A segurança começa... A segurança começa já no celofane aí que envolve o produto. Eu vou ter que usar o meu jeitinho meio bruto. Pode puxar aí que aqui, tá ó. certo. Cara, eu adoro... Oxe, Pronto, eu adoro esse preto chapado, sabe? Pra device. E esse roxo da Clever é bonito pra caralho. Tem um degradê aí. Esse degradê é sensacional. Te abre aqui assim, ó. E aqui a gente puxa. Isso. E ó. O cara, tá aí. é fino, hein, o negócio. Faz Olha parte só. do vídeo que tem gente que gosta do ASMR. Isso, ASMR aqui, ó. Abrindo aqui, ó. É isso aqui, um devicezinho super pequeno. Essa é a sua hardware wallet. Né? Detalhe do botãozinho roxo chique pra caralho aqui. Né? Tem 2 botões aí, né? O design roxinho aí de confirmar e o preto de cancelar uma operação. O design é maravilhoso. Vem um cabo USB. Isso. E vem aqui um anelzinho pra você usar de chaveiro, inclusive. Você pode ter milhões no seu chaveiro. Olha, isso é maravilhoso. Isso é incrível. O chaveiro do Baiano deve valer horrores, né? O Baiano tem... Mas eu acho que ele não usa isso na chave do carro, não. Eu acho que não deve estar na chave do carro. Também acho que não. Também acho que não. Sim. Normalmente, assim, o usuário tipo de hardware wallet, ele não sai andando com a carteira dele. Eu não faria aí, isso também. Eu não faria isso. né? Então, Mas se ele quiser aqui, guardar... ó. Vou botar o chaveirinho aqui, ó. Isso. E aqui tem um cabo de transferência de dados, USB-C, né? Para que você transfira os dados para cá. Produto sensacional. Lindo, lindo, cara. Isso aqui você usaria de chaveiro tranquilamente, em qualquer lugar. Você pode comprar um de chaveiro e outro para guardar realmente suas criptomoedas. Isso, os milhões você deixa na gaveta de cuecas. E aí você pode fazer a hard wallet que tem ali alguns satoshis só para enganar o ladrão, né? Brasil, sabe como é? Cara, lindo. Como é que isso daqui funciona com o wallet? Eu queria que vocês falassem a diferença, porque eu uso aqui a wallet da Clever. Sou cliente. Cliente não, né? Usuários que eu não pago nada para vocês pra usar. A Clever Wallet é grátis, inclusive, galera. Totalmente grátis. Totalmente grátis. Então, sou usuário da Clever Wallet há muito tempo. E meus milhões de satoshis. Você acha que eu ia falar que era milhões de... Não, milhões de satoshis também estava muito bem, né? Estaria muito bem. Mas meus pingadinhos de Bitcoin e de Ethereum estão lá, né? Qual é a diferença de eu utilizar essa hard wallet e usar a soft wallet que está aqui nesse meu outro device? Então, vejam a diferença. Aqui eu tenho um app, né? Tenho um outro device, também um device portátil, e eu tenho esse aqui que é específico onde está as minhas criptomoedas, né? Eu queria que vocês explicassem, inclusive, a diferença de um hardware como esse, que não tem conectividade, né? Esse é um hardware que tem conectividade. A gente sabe que a blockchain ela depende de conectividade com a rede, né? Então, como que funciona esse ecossistema de eu guardar exatamente isso aqui? Eu sei que tem uma questão da gente ter as chaves numa exchange para poder fazer isso, para poder ter... Meu Bitcoin não está aqui de fato. Queria que vocês explicassem isso de como que isso funciona, né? Antes do Marcelo entrar na parte mais técnica, criptografia e tudo mais, em TI, no geral, a gente tem trabalhado a parte de segurança tentando buscar sempre multifatores, sempre tentando evoluir esses vários fatores para tentar chegar
a maior segurança possível, né? A gente começou sempre com uma senha básica, né? O famoso 1, 2, 3, 4. Depois a gente passou pro próximo nível, que é não só você ter a sua senha, mas também confirmar, né, um segundo fator, confirmando algo que você sabe. Por exemplo, aquelas perguntas de segurança que a gente usava muito mais antigamente. Fazer um que era... parênteses aqui, Nicolas. Uhum. A gente já falou lá no começo, na introdução do episódio, mas a gente fez um episódio aqui com esse cara sobre desenvolvimento de software mais seguro que você pode aplicar na sua vida com as lições que esse cara tem sobre desenvolvimento para mercado financeiro de blockchain. Então, vou deixar o card aqui em cima de novo. Se você ainda não clicou, você vai ter a segunda oportunidade de clicar e aprender com esse cara que manja demais. É um curso. É um curso. Praticamente uma aula magna sobre isso. É isso. Uhum. Então, a gente começou... A TI começou com guardando as senhas, né? Normal, famoso 1, 2, 3, 4. Depois a gente foi, além da senha, algo que você sabe. E aí tinha muito aquilo que era usado antigamente, que era aquelas perguntas de segurança. Qual o nome do seu cachorro da infância? Qual era o seu apelido? Como é que foi tal coisa? Onde você cresceu? E aí foi juntando. Por muito tempo, a segunda coisa foi essa parte de algo que você sabe. Só que com o avanço de engenharia social, perguntas, enfim, a galera conseguiu achar formas, né, de descobrir essas coisas, né? Estar aqui no meio de uma conversa, cara, putz, qual que era o nome do seu cachorrinho? É do nada seu banco esvazia. Isso. Então... O cara já te conhecia, já sabia o nome da sua escola, o cachorro, o nome do pai, da mãe, né? Sim. Então, durante muito tempo, foi utilizada essa parte, os seus conhecimentos. Aí, agora a gente está migrando para algo... já está muito bem mais disseminado, que é algo que você tem. Né? Então, a hardware wallet ela já está nesse nível, algo que você tem. Uma pessoa não consegue, com uma engenharia social, pegar ali algo de você sem ter algo físico mesmo. Outro exemplo que a gente tem no dia a dia mesmo são a autenticação de SMS. Né? Quando você está fazendo um login e ele pede uma confirmação de SMS, ele não está te mandando SMS porque é mais barato que o e-mail. Ele está te mandando SMS porque ele quer provar que você tem algo seu. E isso é um nível muito maior do que algo que você sabe. Então, eles utilizam essa abordagem e a wallet, a partir de mesmo toda a segurança que o Marcelo vai explicar, ela ainda já parte desse princípio. É algo que você tem. A pessoa pode pegar você e tirar todos os seus segredos, fazer um dump na sua cabeça. Se não tivesse objeto, não serve pra nada. Gostei do dump da cabeça. Fazer um backup podia ser possível, né, cara? Fazer um dump aqui, ó. Porque todo dia eu esqueço de alguma coisa. Eu ia lá, dava um search no dump e, né? Seria muito bom. Mas aí complementando o que o Nicolas, né, falou, então a gente tem no mundo das criptomoedas, né, o cripto vem de criptografia, né? Então um elemento fundamental na criptografia são as chaves que são utilizadas no processo de criptografar e descriptografar as informações, as transações e tal. Então, em blockchain, a gente tem a rede propriamente, né? E para uma transação ser inserida na rede, ela precisa ser validada com a chave criptográfica do dono daquela conta que vai assinar aquela transação. Que é a chamada chave privada. Isso. Né? Que é confrontada com a chave pública. Com a chave pública, exato. Então, um elemento que é a chave pública, como o nome já diz, né? Ela pode ser compartilhada, mas a chave privada é exatamente o elemento que é único e proprietário daquela pessoa que é dona de uma determinada conta, né? De uma determinada criptomoeda. E essa informação ela não pode ser aberta para ninguém. Né? Então, o usuário tem que guardar isso, né, as 7 chaves, né? Porque se alguém tiver acesso a essa chave privada, então ele vai poder pegar todos os recursos que aquela pessoa tem. Então, a chave privada é um elemento extremamente sensível nesse mundo das criptomoedas. Exatamente, sim. É como se fosse a senha do banco. Então, claro, muito mais seguro do que a senha do banco. Só que você não... Aí a grande questão, né, do DeFi é exatamente isso, que você tira o banco do meio. Isso. Né? Então, por isso que as carteiras são tão importantes no mundo de blockchain. Né? Porque as carteiras é que são o seu banco. Né? Você é o seu próprio banco. Né? Você que tem a própria custódia dos seus ativos. Você não pode ir no caixa depois mostrar o RG e falar, esqueci minha senha, quero trocar. Isso. Não.
É você que Aqui tem que... você é o teu próprio banco e você tem que fazer a gerência da tua autenticação da melhor forma possível. Isso. Você é responsável por isso, né? Você não delega isso a uma entidade como no caso do banco, né? Isso. E você tem a total custódia, né, dos seus ativos através da sua carteira, né? Então, o elemento crucial que é guardado na carteira é exatamente essa chave privada, né, que ela é definida no momento que você inicializa, que você cria a sua carteira, né? Então, é definida aquela chave e aí ela passa a ser guardada ali na carteira. Numa carteira de software, né, num aplicativo, né, então a chave fica ali no aplicativo, né? E aí, mas o aplicativo é seu, é no seu smartphone, né? Então a custódia é sua também, né? Para quem é mais cri-cri, né, para quem é mais criterioso, para quem quer mais uma camada de segurança, né, e quer tirar a chave desse ambiente que é o smartphone, então você tem essa opção de colocar a chave privada num dispositivo offline, né, num dispositivo que não está ligado o tempo todo na internet, né, que é exatamente a carteira de hardware, né, a hardware wallet. Que é essa hard wallet aqui. Isso. Então, para quem não tem... Quem caiu aqui nesse episódio tentando entender desenvolvimento de hardware, tentando entender desenvolvimento embarcado e está saindo com um pouquinho de conhecimento sobre Bitcoin e criptomoedas e blockchain no geral, né? Aqui não fica o teu Bitcoin, tá? Aqui fica a chave Exato. da tua carteira e a sua carteira fica na chain, né? Eu aprendi isso depois de mais de um ano aqui de parceria com os meus amigos, né? de Clever. Mas é assim, é o entendimento mais... É a percepção que a maioria das pessoas tem. Aqui, Os dentro meus da Bitcoin carteira... estão aqui. Inclusive, tem uma notícia, cara, que ilustra muito bem isso, que tem um cara que há anos ele tá escavando aí aterro sanitário, atrás de um HD, procurando os bitcoins perdidos dele. E, galera, ele não tá procurando os bitcoins dele, ele tá procurando a chave da carteira. A carteira dele que tá lá, solta. Bitcoin ele vê, fica ali olhando, Ele olha, todo dia fala, só preciso meu dessa dinheiro, chave. eu só queria sacar. Tipo, sabe, você consegue ter o extrato do banco e não consegue sacar. É muito mais torturante do que você imagina, né? Você não perdeu a carteira cheia de dinheiro. Você perdeu a senha do banco que você tem que sacar aquilo e você consegue ver o extrato. É muito pior, né? E só para dar um senso de magnitude, quando a gente fala de senha do banco, às vezes a gente pode tentar adivinhar 2, 3 ali números, dígitos. Vamos supor que ele estivesse tentando adivinhar a chave privada dele. Para quem não entende de parte de blockchain, a chave privada ela é um número absurdo. É um número que as possibilidades dele beira a quantidade de átomos do universo. Então você tem mais chances de descobrir a carteira de outra pessoa do que você conseguir descobrir a sua. Exatamente. Porque a gente tá falando de senha de banco, a gente tá falando de, cara, 6 dígitos. 6, 5 numéricos. Uhum. Porra, Isso. se não fosse a questão de... Dá 1 milhão de possibilidades. Né? Um brute force faria isso em minutos, né? Você só não consegue porque o banco restringe a 2, 3, 4 possibilidades, né? Isso. Exato. Mas um brute force matematicamente seria muito simples, né? Como a gente não tem uma entidade gerenciando esse tipo de ataque, isso aqui é muito mais seguro, né? Eu acho que, como você falou, como você conseguir um brute force aqui seria... É inviável. Inviável. Impraticável. É mais fácil, é o que você falou, é muito mais fácil aleatoriamente você chegar na chave de outra carteira do que nessa mesmo, na sua própria, né? E tem gente que faz dinheiro com isso. Eles criam programas que aleatoriamente ficam procurando. São programas que obviamente não dão resultado. Mas eles vendem esses programas para outras pessoas que acham que vão cair aleatoriamente numa carteira com 20 bitcoins. Exato. Como se fosse uma chave super simples de você conseguir, né? Cara, e como é que isso funciona para eu, de fato, transacionar, né? Perfeito. Então, a partir daqui eu não consigo fazer nenhum tipo de transferência, não consigo... diferente do quando eu estou utilizando o app, né? Que eu consigo fazer trade, consigo... ter contato direto com a chain, né? Então vamos supor que eu tenho aqui 3 bitcoins, tô rico,
Hoje tá o quê? Tá uns 30 dólares. 30 Tá mil dólares. É. Ah, não 30 tô mil rico. É 30 mil. O meu faz 30 diferença. mil. Faz um pouquinho de diferença. Supor, tenho 3 bitcoins na minha carteira. Eu vou fazer um trade de 1 bitcoin para o SDT, por exemplo. Eu não vou conseguir usar só esse device, obviamente, porque é um device onde está só a minha chave privada, certo? Perfeito. Ele tem uma integração com a Clever Wallet através do celular, do desktop. Como que eu faço isso, né? Porque a Clever Wallet aqui no celular, ela tem a própria chave persistida aqui no meu device, né? É, 30.462 dólares. Ó, cada tá bom, Bitcoin. hein? Tá bom. Hoje, quando eu entrei aqui, tava 30.200, eu acho. Isso. Já dava pra ter feito um trade já. Já. Não, 200 dólares. Meu grid bot tá ali, ó. Subiu, desce, subiu, vende, subiu. Isso. Meu grid bot da Tricomas. Um abraço, Tricomas. Patrocina nós. Faz aqui um, né? Tá ali. Mas, ó, como que eu vou... Vamos supor, quero fazer Você quer fazer Uma transferência. uma transferência. Você quer fazer um swap, no caso. Um swap. Quero pegar trocar Bitcoin um Bitcoin por SDT USDT. para transformar em liquidez. Isso. E minha chave está aqui. Eu preciso da carteira da Clever no celular, no desktop, de alguma forma. Sim. Eu preciso de uma plataforma de exchange que vai buscar a minha chave aqui, certo? Como que isso funciona? No caso, a Clever, ela é uma empresa de blockchain e é interessante porque ela tem praticamente todos os produtos envolvidos ali exatamente nesse tipo de transação que você está comentando, né? Então, tem a nossa blockchain própria, a gente tem a carteira de software, tem a carteira de hardware, tem a exchange, né? Mas, assim, especificamente nesse caso, vamos, como você falou, né? Você tem os seus bitcoins na sua conta, né? Cuja chave está dentro dessa carteira de hardware, né? E aí quer trocar por outra moeda, né? Então, no nosso caso, a Clever fez uma escolha baseada exatamente no sucesso que ela teve anteriormente do app, né, da Clever Wallet, do K5, que fez um grande sucesso, né, por ter exatamente essa interface muito fluida, muito amigável, muito fácil de usar. E aí a nossa abordagem para a Hardware Wallet foi utilizar já essa interface reconhecida, né, para ser a interface da nossa Hardware Wallet, né? Então, para utilizar o dispositivo, você conecta a nossa Hardware Wallet no seu celular, pode ser via cabo ou via Bluetooth, né? Você tem as duas opções. E aí, usando Tem a tela... Bluetooth isso aqui? Isso, tem Bluetooth. Bluetooth. Essa coisinha aqui tem Bluetooth. Essa coisinha é premium. Maravilhoso. Então, usando o seu celular e através de uma dessas duas opções de conexão, então você conecta a Clever Wallet e aí você faz a conexão com a Clever Safe, né, que é a nossa Hardware Wallet. Estando conectado, aí a sua conta de Hardware Wallet fica disponível para aí você fazer as operações. E através da Clever Wallet, do aplicativo, então você tem a opção, nesse caso, do swap, né, que é você fazer a troca de uma moeda por outra sem precisar ir para uma corretora, né? Porque no mundo de criptomoedas, né, você tem a carteira, né, que é esse elemento fundamental para guardar as suas chaves. Mas se você quer fazer transações de forma mais flexível, vai fazer transações frequentes, enfim, você tem uma necessidade ali de trades constantes, então a corretora é uma opção interessante, né? Que a chave fica lá na corretora, né? Isso. Aí no caso de corretora, né, você tem a sua conta lá e a chave está custodiada lá pela corretora. Sim. Que inclusive a Clever Exchange, A Clever tem a sua própria corretora. sua própria corretora que Isso. vai fazer esse processo para vocês. Mas no caso quando você tem a Hardware Wallet, né, então você não precisa sair da sua carteira, né? Então, usando o aplicativo, você conecta a Hardware Wallet e aí você pode fazer o swap, né? Que aí o aplicativo oferece essa operação de você converter o Bitcoin em USDT, né? Ou qualquer outro par de Na moeda. prática, né, o cara que utiliza um dispositivo como esse é um holder, né? Isso. É um cara que ele não vai ficar fazendo swap, constante, trade isso. constantemente, né? Que cada produto dentro desse mundo da blockchain, ele tem um caso de uso Sim, específico, sim, né? sim. Então, o
cara da hardware wallet é o cara, normalmente, né, é o cara que tem uma certa quantidade de recursos e que ele quer ter ali uma isolação maior, ele quer ter a sua chave privada ali no dispositivo offline. E geralmente ele tem mais de uma carteira, né? Geralmente esse cara tem uma carteira... É muito comum ele ter várias carteiras. Uma carteira de trade, ele tem uma carteira de holder, que aí ele vai deixar a chave aqui, vai colocar enrolado dentro da samba canção dele aqui, ó, assim, ó, no fundo da gaveta ali. Isso. Enterrar no quintal, às vezes. Cuidado, hein? O cara tá procurando até hoje a dele. Cuidado. Vai deixar num lugar seguro, né? Isso. Um caso não exclui o outro, tá? Vale comentar. Se você tá na hardware wallet, você fala, quero fazer 15 trades por minuto. Vai na fé. Você vai ter um pouco mais de trabalho do que você precisaria numa corretora. Vai que é um cara muito desconfiado, né? Sim. Então, beleza. Vai muito disso, né? Assim, se pelo volume de transação ou pelo nível ali de preocupação que o cara tem. Enfim, né? Para cada produto tem o seu caso de uso específico, né? Tem o seu perfil de usuário, né? E então o usuário escolhe ali a partir dos critérios que ele tem de escolha, né? Se ele quer fazer trades mais constantes e quer utilizar os recursos da corretora, ou se ele quer só manter ali, ficar no nível mais isolado ali, utilizando diretamente a hardware wallet. Legal. E, cara, como foi projetar essa pequena joia aqui? Aí a gente teve uma série de... Porque você falou, você tem que projetar o circuito, etc. Quando você fala projetar o circuito, na minha cabeça de velho, eu tô pensando numa Asus desse tamanho, assim, ó, sabe? Numa placa-mãe gigante, com slots e tal. E a gente tá falando de um devicezinho que cabe na palma da mão. Isso. E ninguém vê, né? Isso. Como hoje projetar isso aqui, cara? Quantos componentes menor tem que um tic-tac, isso aí. Hoje muito menor. Olha isso aqui, coisa linda. Aí vem exatamente daquele que a gente falou no início, né? Assim, que tudo começou lá dos transistores e tal, e circuitos combinacionais. A famosa lei de Moore, que o Moore morreu, inclusive, recentemente, que viu a lei dele não funcionar não mais. Não fica mais valendo, né? Como era. Pois mas aí vem exatamente disso aí, da lei de Moore, né? Que a microeletrônica vem evoluindo, né? E durante muito tempo ficou valendo a lei de Moore lá, que a cada 2 anos você conseguia dobrar a quantidade de transistores por área de silício. E era o que dava basicamente o custo de um circuito integrado, né? Então hoje a gente tem, como você falou, né? Você tem hoje um celular aí que tem uma capacidade, né, várias ordens de grandeza maior do que o seu PC de 10, 20 anos atrás, né? Num custo muito menor, né? Então, exatamente isso que possibilita hoje a gente ter dispositivos como esse também, que tem uma série de recursos, né? Uma capacidade de processamento, um nível de segurança, né? Necessário para esse tipo de aplicação, mas com um custo acessível para que a gente possa desenvolver uma aplicação dessas, né? A um custo razoável para o nosso cliente, né? Então, assim, ele é pequenininho, né? Mas se a gente fosse abrir ali o projeto dele, você vai ver que você não consegue ver ele nesse tamanho. Você tem que ali dar um zoom para poder ver tudo que tem nele. Porque hoje a gente usa muito a miniaturização, né? Os encapsulamentos dos circuitos integrados são muito pequenos. Resistor e capacitor, você quase, né, parece uma poeirinha. Não dá para ver mais, né? Então, é tudo muito pequeno. Isso que faz que a gente consiga fazer um dispositivo tão pequeno, né? Mas que, de fato, né, aí tem uma série de componentes eletrônicos, né, e componentes passivos para poder fazer esse produto. Hoje a gente está chegando a níveis tão pequenos de microcontroladores, né, circuitos entregados, que os transistores são tão pequenos, que a gente está batendo alguns limites em que se diminuir mais, o átomo do elétron vai ficar começar a pular de um transistor para o outro, de tão pequeno. Cara, isso é bizarro, né? Isso é muito Essa bizarro. é onde a gente está batendo no limite agora. Por isso que Moore morreu. O cara falou, porra, vocês me fuderam, né? Agora, bom, eu tava aqui fazendo uma conta e tal, mas chegamos num nível subatômico quase, né? E aí é o que você falou, né? A gente vai começar a ter física quântica, talvez, para poder fazer algum tipo de componente ali que não tenha uma interferência física, né, sobre isso, porque aí a gente está falando do nível quântico, né, além do átomo, né, porque
a física muda a partir dali, né? Enfim. Isso. Um dia eu vou fazer um episódio sobre isso aqui, porque é um assunto que eu gosto muito, sobre eletrônica e física quântica. Legal. Principalmente sobre computação quântica. Tem tudo a ver. Qubits. Isso. Vamos fazer um episódio aqui sobre qubits. Cara, eu queria que você desse uma pincelada pra gente, Nicolas. Como é desenvolver um software que tem um componente embarcado, físico, né? A gente tá ali, a gente fez aquele outro episódio que a gente falou sobre a integração das chains, etc. E agora você tem a chave aqui, né? Sim. Quais são os desafios de segurança? Tipo, essa chave realmente veio daqui? Eu tô aqui com o meu celular conectado via USB-C com ela. Pode ter algum tipo de fake por aqui e tal? Quais são as barreiras de tecnologia que eu tenho para garantir que, de fato, esse dispositivo é o meu dispositivo e está com a minha chave? Tudo bem que se não tiver com a chave também vai dar tudo errado, né? Sim. Mas como que eu garanto que, de fato, isso daqui funciona com todo o outro ecossistema que a Clever garante para quem está fazendo as suas transações, etc. Tem dois pontos de vista para a gente investigar. Primeiro, vamos ver a parte da wallet, né? Como é que funciona. Quando você vai fazer uma transação, você chegou a comentar, fala que vai e recolhe a chave ali dentro. Na verdade, isso não acontece. Para garantir a segurança, nada sai dali de dentro. Uma vez que ela é setada e configurada, ela vai assumir aquilo e se travar naquilo, e ela vai se manter com aquele segredo lá dentro. Nunca sai daí. Uma persistência de... Eu gravo uma vez, é isso? Essa é a ideia. Nunca sai daí. Só complementando Sim. o Nicolas, né? Assim, ela é gravada na hora que o usuário inicializa o produto, né? Ele define através no mundo das criptomoedas, né? Se utilizam protocolos para facilitar. Em vez de você ter que definir os bits ali, você associa palavras que vão representar os bits que definem a conta, né? Essas palavras, né, que vão derivar a chave privada, né? Aí, cada vez que se o usuário inicializar o produto, então pronto, essa chave privada derivada dessas palavras vai ficar gravada lá. Mas o usuário, ele pode fazer, essa conta aqui eu já não quero mais usar, quero usar outra conta. Aí ele pode resetar o produto. Mas é um reset geral. É um hardware reset, né? Sim. Ele vai realmente zerar o produto. Sim. Como se ele tivesse saído. Eu não consigo ir lá e, eu quero trocar essa palavra aqui, estava errado. Não, você faz um reset, tipo, você pega o teu celular e põe por padrão de fábrica. Isso. Né? Ou, tipo, é isso aqui, né? Isso. O que eu estava querendo dizer é justamente uma vez que está aí dentro, não sai. Você pode fazer o reset do hardware, tudo bem, mas uma vez que está lá dentro, não tem como você comentou, chegar no gerente e falar, putz, tá aqui meu RG, precisa acessar minha conta. Sim. Fica lá dentro e ela vai guardar e ela vai fazer o processamento da segurança das suas transações. Então, quando você está lá dentro da sua wallet, você vai, sei lá, você está muito caridoso, vai me transferir seus 3 bitcoins, a hora que Queria. Se eu tivesse 3, eu te dava 1. Tranquilo. Que bom. A wallet vai seguir todo o processo normal, tá? Só que a hora de assinar não vai ser igual não é no aplicativo, que ele vai te pedir uma senha, que ele vai pedir sua digital, alguma coisa assim do gênero. Não, ele vai transferir tudo para a wallet, para hardware wallet. E aí você continua a partir dela. Ela vai pedir para você confirmar sim ou não, e ela vai fazer o processo ali dentro. Ele não vai pegar os seus dados, sua chave, suas palavras secretas e enviar para o aplicativo. Senão perderia o propósito. Ela assina ali dentro. Peraí. Então, tipo, a minha chave não sai daqui. Não sai. Isso. Não sai. Esse que é o meu ponto. Não sai. Cara, isso faz toda a diferença. É maravilhoso. Tipo, isso aqui não é um web service que vai me dar a minha chave privada e ir pra lá. Ela vai... Não é um pendrive. Isso. Você vai transferir lá pro app para poder a transação ser feita lá. A transação é feita dentro dela. Então não é o token de Itaú do tipo, qual o número? Não. Isso daqui gera um processamento. Isso. Sim. Ela faz. E ela faz o processamento aqui e devolve o retorno pro device que tem a conectividade pela internet, certo? Ela devolve a transação já assinada e criptografada. Ou seja, a chave foi usada dentro do dispositivo, gerou o hash code da transação, que isso é o que vai lá para blockchain. Cara, como é que você vai dizer sem conexão com a internet? Porque
É tudo criptografia, né? Criptografia não precisa envolver a internet. É manipulação de bits entendi. e bytes ali, fazendo algumas curvas especiais, bonitinho. Então você vai gerar todo aqui o processamento Sim. Usando a chave que está dentro usar a mesmo. chave, o processamento da transação, e você vai devolver para o device que tem acesso à internet as chaves para mandar para a chain, As já chaves- pronto. Não as chaves. Vai devolver já o resto da transação. Os Assinado. hashes. Desculpa a ignorância, não é? Quando eu falo chave, é hash. Tá? Então, você tem aqui a chave que é do usuário, ele não sai daqui. Isso. Eu recebo todo o workload que eu tenho que processar, processo e mando os hashes para poder fazer Serem o upload persistidos na e blockchain. persistir na blockchain. Então isso aqui tem processamento, isso aqui não é um Tem, pendrive. tem. Isso. Inclusive, esse é até o tamanho. Por mais que ela é pequena e ela é minúscula, se fosse só um pendrive, ela seria metade do tamanho. Mas na verdade aí tem um Sim. processador muito potente para muita criptografia. Caralho, que foda. Eu disse que são duas perspectivas, eu tô falando da wallet, que é a parte simplificada, é só criptografar a transação e tudo mais para frente. Também tem a parte de criptografação do hardware. Ele não só está fazendo a criptografia das suas transações, como ele trabalha debaixo de várias criptografias. Não é como se você conseguisse desmontar ela, colocar ali uns jumper, puxar uns fios e ver o que está sendo trafegado. Você não consegue fazer isso. Ela está aplicando criptografia debaixo de várias outras criptografias, onde você não consegue nem acessar o firmware, você não consegue acessar o que está rolando lá dentro, senão você não vê nada. É muito processamento que está acontecendo ali dentro. É muito processamento. Isso aqui rola a transação em si. A transação ela é processada dentro desse dispositivo, usando a chave que está dentro do dispositivo. E aí o resultado desse processamento, né, com o hash da transação, é que é enviado para a blockchain, que essa informação, esse resultado final, é o que vai ser persistido na blockchain. Então isso não precisa, isso já não é uma informação sensível, né? O processamento e a assinatura, sim, é que é a parte sensível que não pode sair daí. Sim. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. É alguma pergunta aquele do advogado do diabo mesmo agora. Sim. As chains, elas sofrem atualizações o tempo todo. Uhum. Então, existe modificação sobre o tipo de processamento que existe e como que eu atualizo esse hardware. Que nem, por exemplo, a gente teve agora, essa semana, a atualização Xangai lá do Ethereum. Aonde isso afeta isso daqui? Eu preciso atualizar o firmware para poder executar algum tipo de transação aqui relacionado agora com a atualização da blockchain, ou isso aqui ele tem um balanceamento que talvez eu não precise e eu faço essa atualização e eu faço essa transação aqui e a atualização ela depende muito mais da chain que está online. Ou eu tenho que ser um cara mais safo e tenho que estar atualizando o firmware de tempos em tempos, né? Então, no mundo das blockchains, né, das criptomoedas, é muito comum que as redes elas passem por atualizações, como você mencionou, né? A Ethereum lançou recentemente, né, a atualização Xangai. Para esses casos e para novas moedas, novas redes que possam ser lançadas, né, a gente tem um recurso da atualização de firmware, né? Então, o produto ele foi lançado recentemente, né? Inicialmente só para o mercado externo. Em breve vai ser também vendido aqui no Brasil. Mas desde que ele foi lançado, a gente ainda não precisou fazer nenhuma atualização, né?
Agora, com essa atualização da Ethereum, né, talvez tenha a necessidade aí de passar por essa atualização. Mas para isso, para esses casos, né, para essas necessidades que podem surgir, que devem surgir, né, porque vão surgir novas redes, novos tokens, novas coins, a gente tem já um site onde o usuário pode entrar e, através desse próprio site, ele faz a atualização do firmware do produto, né? Então, o dispositivo ele passa por um processo ali de autenticação, ele é identificado, porque também um dos elementos de segurança que a gente tem no nosso próprio projeto, né, no próprio dispositivo, é a identificação que aquele produto é um produto genuíno Clever, né? Então, a gente tem o nosso certificado digital assinado por uma outra chave privada de domínio da Clever. Então não dá para piratear isso aqui. Então, se você conseguir fazer o mesmo circuito, do mesmo jeito, com os mesmos componentes, você não vai ter a chave. você não vai ter a chave, né, e não vai ter esse certificado assinado com a chave da Clever. Então, não seria um dispositivo autêntico, então não seria passível ali de atualização. Mas, sendo um dispositivo genuíno, então ele conecta no PC e através desse site, né, é só seguir lá um passo a passo bem simples, né, basicamente é apertar um botão e aí é feita a atualização de firmware daquele dispositivo, né, depois dele ter sido verificada a autenticidade dele. Então, muito bom. Para qualquer necessidade. Inclusive, assim, é natural, né, e deve acontecer atualizações, né, à medida que novas redes forem criadas. Sensacional, cara. Vou colocar aqui de novo aqui na câmera, ó, Clever Hardware Wallet. O nome do produto especificamente é Clever Safe. Clever Safe, que é uma hardware wallet, que é um tipo de produto, né, hardware wallet, Sim. que existem outros, mas Isso. o da Clever Safe é esse aqui que a gente comentou durante esse episódio. Então, se você é um investidor de cripto, se você é um entusiasta do mercado cripto e você não quer confiar no seu celular, né, você tem a opção de guardar a sua chave privada aqui dentro desse aparelhinho maravilhoso, que acho que a gente conversou bastante aqui sobre todos os desafios e as características e a segurança que tem de você ter um tipo de dado como esse dentro de um hardware muito bem feito e estruturado para poder manter a qualidade da sua informação. Para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, porque a gente saiu da bolha do PPT hoje. A gente foi para a gente saiu de Kubernetes com Spring Boot e Web Services para software embarcado com transistors e porta lógica, né? Quem ouviu a gente e conheceu essa jornada, o cara falou sobre assembly, o cara falou, cara, o que é uma instrução jump lá no assembly? O que é um goto? Cara, a gente tem um público muito jovem, né? Graças a Deus as pessoas usam Goto em Java, porque se pudesse elas usariam, talvez, né? Mas, tipo, o cara quer entender o que é uma otimização, etc. O cara que quer ir para esse mercado, o que vocês indicariam aqui, né? Porque o objetivo do PPT é fazer as pessoas darem sempre uma evoluída na carreira, aprenderem um pouquinho mais e tal. Vocês, com essa experiência gigante que vocês têm nesse tipo de desenvolvimento, que é muito mais artesanal, muito mais raiz, o cara que está ouvindo a gente ali, para onde ele começa? Ele compra um livrinho de assembly e começa a fazer move AX, BX ou não? Como é que é isso? Ele tem que começar... Existem algumas possibilidades, né? Algumas abordagens que ele pode utilizar para entrar nesse mundo, né? Como a gente falou no início, né? Pode começar ali com Arduino, né? Para poder ver a coisa com um nível de abstração e aí depois descer no nível mais baixo e ver como as coisas acontecem de fato sem um framework do Arduino ali, né? Ou ele pode partir para uma formação específica, né? Então ele pode começar um curso de engenharia de computação ou engenharia eletrônica, né? Hoje, né, o que está mais usual aí é o da engenharia de computação, que vê exatamente esses assuntos, né, esses conhecimentos que a gente conversou aqui, né? Que aí ele vai ver desde esse princípio, né, desde os transistores lá, né, aí as portas lógicas que são formadas com isso, e o micro e o desenvolvimento do firmware,
e os sistemas operacionais para sistemas embarcados, né? Porque a gente, no caso do nosso projeto, né? Só comentando rapidamente, a gente utilizou um sistema operacional de tempo real para poder garantir, né, as diversas tarefas que a gente tem em execução no momento que a gente está realizando uma transação com uma determinada criptomoeda. Né? Então, a gente, para sistemas embarcados, né, um pouco mais sofisticados, né, é interessante utilizar um sistema operacional desse tipo, né, e que garanta a resposta, né, naquela nossa restrição de tempo específica. Né? Por isso que um sistema operacional de tempo real é muito interessante para esse tipo de aplicação. E aí, num curso desses de engenharia, né, de computação, que vê exatamente todas essas etapas. Inclusive, se for um curso de... Até um rápido parênteses, né? Existem duas denominações. Né? Tradicionalmente, existe o curso de engenharia de computação e o curso de engenharia da computação. A princípio, não... Trocou uma letrinha só. A princípio, né? é a mesma coisa, né? Mas, assim, de fato, usualmente, não que sempre vai ser assim, né? Mas, usualmente, a engenharia da computação são os cursos um pouco mais puxados ali para o software. Porque a engenharia de computação está entre os dois mundos, né? Está entre o hardware e o software ali e o firmware. Normalmente, a engenharia da computação está um pouco mais ali para a ciência da computação. E a engenharia de computação está um pouquinho mais ali para a eletrônica. Pouco mais isso resolve um mistério na minha mente aqui, que sempre falou, cara, qual a diferença de engenharia da computação e ciência da computação? Eu sou formado em ciência da computação. E, cara, eu fiz, tipo, física 1 e 2 para saber o que era uma porta-lógica, hoje, o que era a maioria dos cursos da ciência da computação não tem mais física. Então, provavelmente não tem. Alguns nem cálculo. Pô, mas se não tiver cálculo em ciência da computação, fudeu, né? Aí troca para sistemas de informação, que aí é regra de negócio, etc. Né? Exato. Mas em ciência da computação, eu tive ali o básico de física, né? Para entender o que era um transistor, um resistor, etc. E a partir dali é teoria matemática, total, né? E a minha curiosidade que eu falei, inclusive aqui no episódio da Zona Cinza, tipo, porra, maravilha, pô, tem uma porta-lógica e tal. Como é que isso vira software? Acho que é exatamente esse gap do curso, né? Porque eu considero que a minha formação de computação, de ciência da computação, foi muito boa, né? Sim. Um abraço pro Mackenzie. O dia que quiser botar o logo aqui, ó. Sua formação está consistente. Então, eu acho que ela é muito baseada na computabilidade, né? Sim. Na máquina de estado, etc. Então, o inverso ali, o que está por trás, ainda é um mistério. Me causa uma curiosidade muito grande, né? Então, se você quer chegar nesse nível de entender como que funciona, desde lá do transistor, desde o ligado, desligado de fato, de acordo com a resistência e o valor da corrente ali, você tem que ir para a engenharia da computação. Isso. Agora, se você quer aprender derivadas, integrais e saber como que isso comprime um arquivo .zip, bem-vindo ao curso de ciência da computação. É isso aí. Isso. Exato. Nicolas, suas dicas, cara. Bom, eu acho que o Marcelo falou muito bem para quem quer, de fato, ser um profissional da área, trabalhar com isso no dia a dia. Ele deu ótimas sugestões. Mas para quem, assim, é uma pessoa mais curiosa mesmo, gostou do assunto, quero explorar um pouco mais, quero ver até onde eu consigo ir, ver se é para mim, né? Ver se esse tipo de área é para mim. Eu sugeriria começar comprando o básico, né? Comprar um Arduino, faz a LEDzinha acender. Aquele bonitão. Isso. Né? Liga no USB, um alfinetinho. Isso. Tá com medo de de programar em C. Pô, beleza. Compra um Raspberry. Você vai conseguir controlar a porta-lógica em Python. Já é muito gourmetizado. Já tá muito gourmetizado. Gosto do Python, mas é uma camada abstração a mais, né? Abstração maior. Isso, já tá muito abstraído. O legal é o Arduino mesmo, que ele já tá bem mais próximo ali. E a partir dali, recomendaria você ir conectando esse Arduino a algumas coisas e vendo como é que esse sistema funcionar ele mesmo na prática. Ver como é que é acender uma LED, o que eu comentei, putz, o Arduino não tem força, como é que eu acendo, como é que eu controlo o motor, o que eu vou ter que fazer. Se eu conectar o Arduino no módulo Bluetooth, putz, como é que eu faço essa conexão? Conecta o Arduino ali, vê o que você pode fazer ali, acende e apaga o LED via Bluetooth, enfim. Eu recomendaria ali o Arduino
Se você não virar profissional da área, pelo menos você vira maker, né? Pelo menos você tá você ali. vira... E tá na moda essa minha. Tá na menos. moda. É isso. Muito bom. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que a gente deu uma aula aqui sobre computação embarcada, sobre como funcionam as wallets, né? Acho que isso deu um bom overview, né? Sobre essa questão das chaves, etc. Mas principalmente como funciona o desenvolvimento embarcado, que é o nosso foco aqui de trazer conhecimento pra galera. Acho que, cara, você deu uma aula magna, velho. É maravilhoso. Que bom. A introdução aqui foi sensacional, cara. E acho que eu queria, pra fechar com vocês, como é que o cara que gostou disso daqui consegue... Você falou que não estava vendendo mais no mercado... Ainda não está vendendo no mercado interno, né? Como é que... A gente, atualmente a gente tem um site do produto, né? cleversafe.io, que atualmente a gente está vendendo basicamente para o mercado externo, né? A gente está estruturando a operação para venda aqui no Brasil e em breve deve ser lançado, deve ser disponibilizada a venda aqui também no Brasil. Mas, assim, para mais informações, conhecer um pouco mais o produto, né, e ver se já está disponível a venda aqui no Brasil, é só acessar esse site, o cleversafe.io. Cleversafe.io e fala lá com o Baiano, velho. Isso. O Baiano... Você quer uma? Pede pro Baiano. Isso. Né? Baiano@clever. Vai chegar um monte de e-mail lá pro Baiano. É isso aí, cara. Isso aqui, um puta trabalho. Nunca aconteceu no Brasil esse tipo de desenvolvimento de software embarcado dessa qualidade e com essa criticidade. Parabéns para a Clever. Parabéns pelo projeto. Cara, só assim, um rápido parêntese, né? Assim que, como você falou, né? Realmente, assim, desenvolvimento de hardware aqui no Brasil, né? É um negócio que não é tão simples, né? Assim, a gente enfrenta uma série de burocracias e impostos muito pesados, né? A gente, para trazer qualquer, como eu falei, tudo que é componente vem de fora, né? E toda importação é imposto pesado em cima, né? Então, assim, uma série de dificuldades. E, assim, por isso que eu sempre falo para eles, né? Eu admiro muito o board da Clever, né? Porque são os caras visionários e que acreditam e que gostam e que vão para cima e fazem acontecer, né? Então, assim, eu admiro muito e para a Clever eu acho que é um grande feito, né? Conseguir, apesar de todas essas adversidades, né? Desses desafios, a gente chegou num produto de nível global, né? A gente está, como eu falei, né? A gente está vendendo para o mundo inteiro, né? A gente já vendeu muito para os Estados Unidos, né? Mas já vendeu para a Austrália, Alemanha, Japão, Índia, enfim, né? Basicamente para o mundo inteiro. Inclusive, se você quer saber como gerir um produto global, existe um episódio com o time da Clever. Tá aqui, ó, o link. Como criar produtos globais, né? Junto com o time da Clever, para entender quais são os desafios, como que você faz para abrir uma empresa numa outra localidade, fazer isso na escala pro mundo inteiro. Então, tem um episódio muito bacana aqui para que você entenda o que é de fato um produto global, porque a Clever lida com isso o tempo inteiro, né? É isso. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês novamente. O episódio foi muito bom, muito instrutivo. Acho que a gente desceu um degrauzinho a mais que deveria, mas eu acho que a galera vai entender, vai gostar, né? Vai interagir. Essa é a minha praia, então me empolgo mesmo. Isso aí, PPT é isso. A gente tá aqui para ser um legal. episódio técnico, mas que a gente conseguiu trazer um excelente insight sobre o produto para quem quer saber sobre o produto, etc. E também entender um pouco mais sobre software embarcado e desenvolvimento de software. Lembrando que temos aqui o episódio com esse monstro sobre desenvolvimento seguro, que o card está aqui. Obrigado pela audiência de vocês. A gente está no Instagram, no YouTube, no TikTok. O que mais me ajuda aí? Kawaii? Não, Kawaii não. Twitter. Todas as redes sociais. Então, já tem o servidor no Discord já? Caramba, Discord ainda não, mas vamos fazer. Temos que fazer no Discord, então acompanha a gente em todas as redes sociais. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no YouTube, também se inscreve no Spotify, que a gente está lançando conteúdo toda semana.
E segunda-feira tem novidade, hein? Vou deixar aqui o tchan. Meus amigos, obrigado. Muito obrigado. Parabéns A gente pelo produto agradece. maravilhoso. A gente que agradece pelo convite, foi muito bom. Maravilhoso. Show de bola. Valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu!